Segundo os jornais, a senhora Ministra terá pedido para sair. Se a Ministra nega essa informação, se o Primeiro-Ministro nega essa informação, o que é que eu comente? Essa informação é, de resto, num dos jornais. Não vem nos jornais todos. Olha, eu li todos. Cita uma fonte ligada a um sindicato a quem, numa reunião, a Ministra terá confessado que... Enfim, que a senhora Ministra terá dito ao sindicato é uma coisa que eu lhe vou dizer assim. O meu lugar é um lugar a prazo. E o dia da minha saída é também determinada pela vontade do Primeiro-Ministro. Qualquer Ministro do Governo sabe que o exercício das suas funções... Não, deixa-me só terminar. Não tem manifestado essa vontade de sair. Se a Ministra diz que não manifestou a vontade de sair, se o Primeiro-Ministro também o nega, se a Ministra está de pedra e cal no Governo, se a Ministra tem que governar, e é para isso que ela foi escolhida para ser Ministra, e tem feito muitas e boas coisas bem no Serviço Nacional de Saúde, e eu gostava de poder falar sobre elas, e hoje é um grande dia para Portugal, já agora, e já lhe vou dizer porquê. Eu creio que não há razão absolutamente nenhuma para que eu comente notícias que vêm nos jornais, porque com toda a franqueza do mundo, eu percebo perfeitamente que o Ministério da Saúde é um Ministério muito complicado. Eu percebo perfeitamente que se puxa sempre que acontece uma coisa negativa, que seja a primeira página, e todos ficamos alarmados cada vez que nasce uma criança numa ambulância, falamos da criança que nasce na ambulância e que felizmente corre tudo bem, mas não falamos das milhares que nascem nas maternidades. Eu respeito isso, eu percebo. A questão não tem sido os partos feitos à beira da estrada. Tem sido muito. Tem sido muito essa questão. Da morte de uma mulher grávida e do filho. Certo. Está a ver, Pedro, nos milhares de partos que nós lamentamos esse caso, lamento eu, lamento o Pedro, lamento a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, mas nos milhares de casos de nascimentos que felizmente acontecem no país, aconteceu uma fatalidade que está por explicar porque é que aconteceu e deve ser explicada. Agora, a senhora Ministra é responsável por qualquer decisão médica? Não é. Agora deixe-me dizer porque é que eu acho que hoje é um dia muito importante para Portugal, para o Serviço Nacional de Saúde. Nega em absoluto que a Ministra se sinta desgastada, exaurida com tudo aquilo que tem acontecido. Só há duas pessoas que podem falar sobre isso. Nem é o Pedro, nem sou eu. É a senhora Ministra da Saúde e é o Primeiro-Ministro. Se os dois negam que isso tenha acontecido, olha, eu confio demasiado nos dois para achar que isso aconteceu. Até porque conheço bem, façam-me essa justiça, quer um quer outro, mas designadamente o seu Primeiro-Ministro. E eu não acredito que o seu Primeiro-Ministro mantivesse um Ministro à força. Isso não acontece de todo. E, portanto, se a senhora Ministra continua no Governo, se a senhora Ministra é hoje Ministra da Saúde, é porque tem total confiança do Primeiro-Ministro. Mesmo sabendo ela que está a prazo e que a decisão de uma saída está sempre a prazo nas mãos do Primeiro-Ministro. Olha, não mas eu queria mal. falar dessa questão Imagino que, até o Pedro, imagino que se chateia com a direção aqui do até na vida estamos a prazo. Eu não aconteço porque o Pedro, não acontecerá porque o Pedro é demasiado bom pivô para que isso aconteça. Deixe-me dizer-lhe uma coisa agora. Que hoje é um grande dia para o país. Não sei se recorda, Pedro, há um ano, creio que foi há um ano, o Primeiro-Ministro anunciou, creio que na festa do Pontal, que tudo faria para que Portugal pudesse ter mais médicos, porque o grande problema é mesmo a falta de médicos, e que era muito importante que esses cursos de medicina pudessem abrir um no Alentejo e outro em Trás-os-Montes. Numa lógica também de coesão territorial, numa lógica de fixação de médicos em zonas onde eles fazem falta. E hoje é um grande dia para Portugal, porque depois desse anúncio do Primeiro-Ministro, que disse que tudo faria para que isso acontecesse, soube-se hoje, finalmente foi aprovado um curso de medicina na Faculdade de Trás-os-Montes. E isso, devo-lhe dizer, que é um orgulho para um Presidente parlamentar que suporta o Governo da Aliança Democrática. Isso é uma boa notícia. E para o país, de qualquer saber forma, que nós vamos ter na UTAD um curso de medicina em Trás-os-Montes, para onde vai muita gente concorrer, onde vamos formar mais médicos, porque o país precisa efetivamente de mais médicos. É uma grande notícia. Uma boa notícia também para a cidade de Vila Real. De qualquer forma, há outras universidades que gostariam de ter um curso de medicina. E que eu espero, um consenso com a Ordem dos Médicos, por exemplo. Não é só com a Ordem dos Médicos. Também é verdade. É muito com a Ordem dos Médicos. O Pedro, se calhar, pôs o dedo na ferida. Eu não vou comentar o que o Pedro disse, porque o Pedro falou na Ordem dos Médicos, mas vou-lhe dizer que é sobretudo na agência que tem a responsabilidade de acreditar os cursos do ensino superior, que eu espero que possa, em breve prazo, abrir mais cursos de medicina no país, porque o país precisa de mais médicos. Nós somos um país que forma bons médicos, felizmente, e precisamos de mais médicos para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu vou aproveitar essa deixa, porque há uma, não sei se lhe chama uma greve, mas há pelo menos uma jornada de protesto à vista dos médicos tarefeiros que ameaçam fazer parar as urgências.
protesto contra a redução prevista nas suas avanças. O Governo já está a preparar o que pode acontecer nestes 3 dias de protesto dos tarefeiros? Eu espero que esteja. Espero, evidentemente, que o Governo esteja preparado para enfrentar... Espera ou sabe que o Governo está... Não sei, nem tenho que saber, nem tenho por que saber. Tenho é que dizer que espero que o Governo esteja, porque é a obrigação do Governo e é a obrigação da Sra. Ministra da Saúde. Mas mais do que isso, o que eu espero é que os médicos possam refletir sobre essa greve. Como creio que o Pedro saberá e o país tem que saber, nós temos um problema de falta de médicos, designadamente porque o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, apesar de todos os investimentos que têm sido feitos no Serviço Nacional de Saúde, em que o orçamento sobe ano após ano exponencialmente, os médicos entendem que deviam ganhar mais dinheiro para o exercício das funções designadamente em exclusividade ou para estarem nos quadros do Serviço Nacional de Saúde e poderem fazer urgências. E o país tem que recorrer aos ditos tarefeiros médicos que se predispõem a fazer à tarefa as urgências e que são pagos e muito bem pagos para as fazer. E o que acontece é que o Governo está a querer regrar aquilo que é pago e está a querer, vou usar uma expressão que se calhar não é mais feliz, mas aqui é a verdadeira, nós estamos a procurar forçar, se calhar é a expressão, que os médicos possam integrar os quadros para poderem fazer urgências, sendo pagas as urgências ao preço que devem ser pagas, mas também fazendo diminuir aquilo que é... Os médicos não querem ver os seus rendimentos diminuídos, isso é claro. E, portanto, para si o Governo não deve ceder minimamente nesta questão. Eu não estou a dizer que o Governo não deve ceder, acho que o Governo deve negociar, acho que o Governo deve tudo fazer para que as urgências não fiquem paralisadas e eu estou convencido que não vai haver um problema. E queria deixar esta palavra de descanso aos nossos cidadãos. Mas para que também não aconteça um problema, é preciso que os médicos tenham bom senso, que abram uma negociação com o Governo e que essa negociação possa ser feita com tranquilidade, sem ameaças de greve, porque sabe, se há Governo... é um apelo? É um apelo, claro que é um apelo. É um apelo à consciência de todos. Porque, mas o Governo tem de levar alguma coisa para oferecer a estes médicos, claro, até porque eles têm a faca e o queijo na mão. Pois, está a ver, a expressão é mesmo essa. O Pedro hoje quase que me substituía. Podia fazer as perguntas e as respostas. Não por uma razão. Fazer uma pergunta. Porque tem toda a razão. Eu quero lhe dar toda a razão, é verdade. Os médicos têm a faca e o queijo na mão. Porquê? Porque nós temos falta de médicos. E os médicos dizem, nós queremos ganhar mais e se não ganharmos mais, nós vamos paralisar as urgências. É verdade. Estou a perguntar, o Governo, é a faca o Governo tem de levar alguma coisa para oferecer. Agora deixe-me dizer, exatamente. Se há Governo que fala com a vontade para a administração pública é este, porque este Governo e aquele que o antecedeu, que é o mesmo, num ano e meio de governação, como sabe, valorizou 19 carreiras na administração pública, designadamente os médicos, os enfermeiros, as áreas de soberania, as forças de justiça e segurança, os militares, os técnicos e oficiais de justiça, os guardas prisionais e podemos continuar por aí fora. Ora, se nós mas temos... vai cortar nos tarefeiros, eu percebo, é uma questão de igualdade em relação aos outros médicos de quadro do Serviço Nacional de Saúde. O país não pode... De qualquer forma, voltamos à questão da faca e do queijo na mão. O país não pode resolver, infelizmente, os problemas todos de um dia para o outro. E tem vindo a resolver muitos. Veja que estas 19 carreiras estavam há 8 anos sem ser atualizadas. São 19. E há muitas outras para continuar a atualizar. Porque, de facto, eu sou o primeiro a dizer e a entender que a nossa administração pública, já agora como muitos setores no privado, são mal pagos. E nós temos de ter a capacidade de atrair os melhores. E para atrair os melhores e os fixar na administração pública, designadamente os médicos, nós temos que pagar mais. Agora, o esforço que eu peço, a compreensão que eu peço, o bom senso a que eu apelo, é que se perceba que o país não pode, não é o Governo, é o país, não pode resolver estes problemas todos de um dia para a noite, ou da noite para o dia. E por isso eu apelo para que haja bom senso, para que se possam sentar à mesa das negociações os representantes dos médicos e o Governo e que se encontre uma solução para que as urgências não fiquem paralisadas e ninguém fique sem acesso aos cuidados de saúde, que são, evidentemente, a prioridade máxima de cada português. A questão é que os médicos tarefeiros estão só a reagir a medidas a que foram aprovadas. Pedro, bem sei, mas é assim, o Governo, se fosse para deixar tudo na mesma, então os portugueses teriam votado no Partido Socialista.